Bom dia a todos. Daremos início neste momento à nossa aula de português acerca das orações subordinadas adverbiais. Como vocês podem observar, eu estou utilizando o material do Que Concursos, elaborado pela professora Isabel Veiga. Material muito bom, mas vamos ao que interessa. Orações subordinadas adverbiais são ampliações de adjuntos adverbiais. Como assim ampliações de adjuntos adverbiais? Galera, vocês precisam lembrar que as orações subordinadas, elas são orações dependentes sintaticamente. O que isso significa? Significa dizer que as orações subordinadas, elas irão exercer uma função sintática em relação à oração principal. Então, no caso das orações subordinadas adverbiais, elas exercem a função de adjunto adverbial. E o adjunto adverbial na verdade, adjunto adverbial é uma função sintática e a classe de palavras que representam o adjunto adverbial são os advérbios, ok? Vejam bem, advérbio é o que a palavra é a classificação morfológica da palavra. Adjunto adverbial é a função que essa palavra exerce dentro de uma oração. Então, vamos exemplificar para que fique mais claro para vocês esses conceitos. Gente, no exemplo 1, nós temos João não viajou por medo. Quantos verbos eu tenho nesse exemplo? Eu tenho um verbo, viajou. Se eu tenho um verbo, logo eu tenho somente uma oração. Se eu tenho uma oração, eu tenho um período simples. Então, quando eu tenho um período simples, não existe no período simples oração subordinada. Eu só posso ter oração subordinada se eu tiver um período composto, ok? Mas vamos voltar nossa atenção aqui ao exemplo 1. Então, veja, João não viajou por medo. Eu tenho apenas uma oração, porque eu tenho um único verbo. Então, o que caracteriza uma oração é a quantidade de verbos. Então, quando eu tenho apenas um único verbo em uma oração, eu tenho um período simples, tá certo? Então, vejam bem. Dentro desse período simples, eu tenho a expressão por medo. Essa expressão por medo, ela está trazendo uma circunstância de causa. Então, por medo, se eu pedisse para vocês classificarem essa expressão por medo morfologicamente, isso aqui seria o quê? Uma locução adverbial. É o que ela é. Agora, se eu perguntar para vocês qual a função que essa locução adverbial exerce dentro desse período simples, a função é adjunto adverbial de causa, tá certo? Então, vejam, advérbio, locução adverbial é o que a palavra é. É a classificação morfológica de uma palavra. E adjunto adverbial é a função que ela exerce dentro de um período, ok? Vamos ver o exemplo 2. João não viajou porque tinha medo. Galera, observem que no exemplo 2 eu já tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Qual é o primeiro verbo? Viajou. O segundo verbo é tinha.
Então, vamos ver aqui, analisar esse exemplo 2. João não viajou é a oração principal, tá certo? Por que é a oração principal? Porque quando eu visualizo essa oração, eu não identifico dentro dela nenhum conectivo, ou seja, nenhuma conjunção. Agora, quando eu observo a oração subordinada, porque tinha medo, eu identifico o quê? Eu identifico um conectivo, a conjunção por quê? Então, vejam bem, galera, a oração subordinada, ela sempre vai iniciar num conectivo, tá certo? Então, João não viajou é a oração principal e porque tinha medo é a oração subordinada adverbial. E veja, galera, essa oração ela está trazendo circunstância de causa. Logo, ela vai ser classificada como adverbial causal, ok? Então, observem, galerinha. As orações subordinadas adverbiais, elas irão manter com a oração principal uma relação semântica, ou seja, uma relação de sentido. Você tem que perceber qual é a relação de sentido entre a oração principal e a oração subordinada. Você vai observar se eu tenho uma ideia de causa entre as orações, se eu tenho uma ideia de consequência, uma ideia de tempo, de finalidade, de comparação, tá certo? Nós temos algumas classificações, tá? Das orações subordinadas adverbiais que vocês irão ver nessa aula. Mas vamos ao terceiro exemplo. João tinha tanto medo que não viajou. Vejam agora, pessoal, que a relação semântica nesse terceiro exemplo não é mais de causa. Na oração principal eu tenho João tinha tanto medo. Veja, essa questão do medo seria um motivo, a razão de o João não viajar. Então, a oração subordinada que não viajou, ela está expressando qual circunstância? Uma circunstância de consequência. Quando a oração subordinada adverbial indica consequência, ela é classificada como consecutiva, beleza? Vamos adiante. Agora que vocês já sabem o conceito de oração subordinada adverbial e viram alguns exemplos, vamos ver então as classificações. Nos exemplos, a gente já falou sobre a oração subordinada adverbial causal, que vai manter uma relação de causa em relação à oração principal. E a oração subordinada adverbial causal pode ser introduzida através das seguintes conjunções: porque, já que, visto que, uma vez que, como, porquanto, na medida em que. E eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, galera. O mais importante é que vocês consigam perceber essa relação de sentido entre a oração principal e a oração subordinada. Mas, além disso, é muito importante que vocês memorizem essas conjunções. Por quê? Primeiro, o uso das conjunções no texto de vocês é imprescindível, certo? Na redação. Além disso, quando você memoriza essas conjunções, você, de certa forma, não precisa avaliar qual a relação de sentido. Você simplesmente leu a oração, visualizou a conjunção, já que você já sabe, não, essa oração aqui ela é causal, ok? Um outro ponto que eu quero frisar aqui no item A
em relação ao uso da vírgula, em relação a essas orações subordinadas adverbiais. Gente, a oração subordinada adverbial, ela pode vir tanto após a oração principal. Quando ela vem após a oração principal, ela é chamada de pós-posta. Não é que ela é chamada de pós-posta, ela está pós-posta à oração principal. Ou então, a oração subordinada, ela pode vir anteposta à oração principal, ou seja, pode vir antes da oração principal. Então, observem, quando eu digo transferimos o passeio, na medida em que está chovendo. Gente, nós verificamos aqui que a oração subordinada, na medida em que está chovendo, ela está pós-posta à oração principal. Então, quando isso ocorre, a vírgula, ela é facultativa. Você pode usar ou não. Agora, quando a oração subordinada, ela é anteposta à principal, ou seja, vem antes da principal, a vírgula ela é obrigatória, como vocês podem perceber. Como está chovendo, vírgula, transferimos o passeio, ok? Gente, a consecutiva, nós também já demos um exemplo anteriormente. A consecutiva, ela vai trazer uma circunstância de consequência. Os conectivos mais utilizados é o conectivo que, e o conectivo que, ele vai estar associado ou a palavra tão, ou a palavra tal, tamanho, tanto. Exemplo, gritamos tanto que eles acabaram ouvindo. Aqui está bem claro essa ideia de causa e consequência. E observem, eu uso a palavra que associada ao tanto, certo? Que é aí um modificador de sentido, um intensificador de sentido. Temos outras conjunções também. Exemplo, de maneira que, de modo que, de forma que. Ela era linda, de modo que chamava a atenção. Então, eu acredito que na oração subordinada consecutiva, fica bem claro para vocês essa ideia de consequência, tá bom? A comparativa também é bem simples. A gente vai trazer uma circunstância de comparação. Quais são os conectivos? Tal qual, tão como, tanto quanto, tanto como, tá certo? Então, é uma oração subordinada que não precisa de maiores esclarecimentos, porque já é bem óbvio. Envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Vejam a ideia de comparação. Aqui ninguém trabalha mais do que o outro trabalha. Também estou comparando. Agora, muita atenção à concessiva. Muitas vezes os alunos têm dúvida, o que é uma oração subordinada concessiva? Galera, sempre que vocês pensarem em concessiva, vocês devem lembrar que esse conceito de concessiva ele está diretamente relacionado a contraste. É como se fosse uma oposição, tá certo? Além disso, você pode pensar na concessiva como uma quebra de expectativa, tá bom? Vejam os exemplos. Fui trabalhar por muito que me sentisse doente. Vejam nesse exemplo, pessoal, esse contraste, essa quebra de expectativa, tá certo? Uma pessoa doente, você espera que ela fique em casa. Então, aqui houve essa quebra de expectativa. Conquanto gritasse, não me ouviam. Nós percebemos o que é aqui, essa ideia de contraste, tá bom? Vamos observar aqui as principais conjunções concessivas, embora, ainda que, mesmo que, por mais que, apesar de que, posto que. Por que eu destaquei o posto que? A Isabel, né, gente? Porque, na verdade, o posto que não é muito usual, tá bom? Mas fica a dica para vocês estarem usando nos textos de vocês,
certo? Para dar essa ideia de concessão. Temos também as condicionais, tá certo? Vão dar a ideia de quê, galera? Gente, condição, muito, muito fácil. Quais são as principais? Se, caso, sem que, contanto que, desde que, a menos que. Vejam aqui, galera. As condicionais, você não precisa memorizar. É muito difícil você empregar uma oração subordinada condicional dentro do seu texto dissertativo argumentativo. Você usa mais as concessivas, as causais, tá certo? As conformativas, vocês usam bastante. Então, assim, as orações subordinadas condicionais é muito fácil você perceber só analisando a relação de sentido. Exemplo: farei o que pede, desde que você me ajude também. Vejam aí a condição estabelecida. Eu só farei o que está sendo pedido, desde que você me ajude também, certo? A menos que te esforces, não terás sucesso. Então, aqui está bem clara essa ideia de condição. Gente, as conformativas, elas vão dar a ideia de concordância, tá bom? E vocês vão utilizar, por exemplo, dentro do texto de vocês, quando vocês forem citar autores filosóficos, tá certo? Sociólogos, enfim. Ou você for falar de um filme, de uma série, tá certo? Quer dizer, vai trazer essa ideia de conformidade, de concordância. Quais são as principais? Conforme, segundo, como, consoante, de acordo com. Exemplos: todos fizeram a tarefa conforme pediu o chefe, ok? De acordo com o chefe. Procedemos como nos ditou a consciência. A gente percebe essa ideia de conformidade, tá? De concordância. Finalidade. Gente, a oração subordinada adverbial é final, né? É chamada de final quando dá a ideia de finalidade. Gente, pensar em finalidade é pensar em objetivo. Então, quais são as principais conjunções? A fim de que, para que, com o objetivo de, com o fito de. Geralmente vocês utilizam essas conjunções finais em qual parte do texto? Lá na proposta de intervenção. Lembra que tem que responder o para que, a finalidade da ação. Exemplos: explicarei de novo a fim de que tudo se esclareça. Dedique-se mais para que você obtenha êxito. Muito tranquilo, né, minha gente? Proporcional vai trazer a ideia de proporção e temos algumas, certo? Algumas conjunções. A proporção que, a medida que, quanto mais, quanto menos, tá certo? À medida que estudo, fico mais segura. Quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Então, proporção vai dar essa ideia de proporcionalidade. Também é muito fácil de a gente perceber essa relação semântica, né? No caso, gente, à medida que estudo é a oração subordinada adverbial proporcional. E fico mais segura é a minha oração principal. Temporal. Então, a oração subordinada adverbial também pode trazer essa ideia de tempo. Elas são chamadas de temporais. Quais são as principais? Quando, antes que, logo que, assim que, depois que, sempre que,
Mal, ó, o mal pode sim indicar tempo. Exemplo, mal entrei na sala, precisei me ausentar. Beleza? Mais exemplos para vocês. João a ama desde que a encontrou pela primeira vez. Eu poderia dizer aqui também: João a ama quando a encontrou pela primeira vez. Sempre que precisa de ajuda, Maria liga. Galera, quero chamar a atenção de vocês ao uso da vírgula. Por que que eu tenho uma vírgula aqui depois da oração subordinada? Porque essa vírgula ela é obrigatória, já que a oração subordinada está antes da oração principal, beleza? Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem essas orações subordinadas adverbiais. É um assunto que é tranquilo. Vocês precisam perceber essa relação de sentido entre a oração principal e a oração subordinada e também precisam memorizar essas conjunções para aplicarem dentro da redação de vocês. Beijo no coração.